Boa noite, meu nome é Max. Eu trabalho na IBM como líder técnico de algumas contas estratégicas e o objetivo dessa apresentação é introduzir como que a IBM tem apoiado os nossos clientes, não somente na adoção de um padrão de ciclo de vida para a criação de modelos de inteligência artificial, mas principalmente dando permissibilidade, utilizando uma plataforma totalmente drivada para a construção desses modelos de inteligência artificial tradicional, ou até mesmo com foundation models, de uma forma muito simples, que ela pode ser aplicada tanto para cientistas de dados avançados, que têm conhecimento de desenvolvimento, como cientistas de dados que são mais orientados à análise visual das informações, como até mesmo analistas que não necessariamente têm um conhecimento vasto de ciência de dados. E aí, com isso, ajudando as empresas a catapultar o uso de modelo de inteligência artificial nos seus negócios. Bem, eu inicio apresentando aqui os principais problemas que a gente tem mais encontrado nos clientes que estão iniciando uma jornada de criação de novos modelos de inteligência artificial e não estão conseguindo atingir uma larga escala, né? Então, é bem natural que as áreas de ciência de dados eles tenham enfrentado problemas como a grande diversidade de fragmentação de dados espalhados na companhia, seja por dados estruturados, né, que muitas vezes vêm de banco de dados, em inúmeras tecnologias dispersas, dados semi-estruturados, que são oriundos de serviços de web services ou APIs, ou até mesmo vindo de arquivos XML, ou mesmo até dados não estruturados, quando você começa a trabalhar com dados de áudio, arquivos de vídeo, ou até mesmo arquivos PDF, ou textos, ou imagens, né? Então esse é um dos grandes problemas que os cientistas de dados eles enfrentam. Como trabalhar com essa grande fragmentação de dados espalhadas na empresa, né? O segundo ponto é a grande deficiência de encontrar profissionais habilitados com o skill de ciência de dados, né? O mercado ele ainda está muito carente desse tipo de profissional, né? E quando você tem os poucos profissionais existentes a mercado, percebe-se que cada profissional ele tem uma dinâmica diferente, ele tem uma ferramenta diferente que ele usa, ele tem uma prática diferente, ele usa um framework diferente. Isso, de certa forma, atrapalha um pouco a você dar escala na tua empresa, porque você não tem uma homogeneidade de padrão entre esses profissionais e até mesmo esse ferramental, né? E é natural que as áreas de TI ela precisa trabalhar em excelência com padronização, com treinamento e principalmente com o deployment desses modelos. Você não pode ter diferenciação no desenvolvimento e na disponibilização desses modelos, né? Porque senão fica muito complicado você dar manutenção posterior a esses modelos, né? E então é extremamente importante você assegurar essas padronizações no desenvolvimento, até mesmo para você conseguir validar posteriormente se esses modelos que foram previamente desenvolvidos eles estão acurados, se eles estão adequados com os resultados que estão sendo gerados, né? Quem que vai fazer uma devida auditoria desses modelos se você não consegue ter um padrão adequado? Então é nesse sentido que a IBM ela tem apoiado nossos clientes a resolver esses problemas com um framework que permita que você tenha uma malha de dados que ela ajude nessa homogeneidade desses dados fragmentados, que te apoie na criação de um ciclo de vida adequado de criação desses modelos, que te permita você ter uma padronização de uso de ferramentas, de práticas de desenvolvimento, um framework padrão para você conseguir não só fazer um desenvolvimento adequado, mas você fazer o deployment desses modelos de uma maneira unificada, né? E aí sim, quando você tem uma prática adequada implementada na empresa, a área de TI ela consegue dar escala e aí você permite que os seus modelos eles consigam ser melhor auditados para assegurar
a performance, a acuracidade e principalmente se ele não está ferindo padrões éticos. Bom, isso lhe permite a você criar um modelo estruturado para a criação de modelos de inteligência artificial seguindo frameworks com DevOps, mas na área de ciência de dados. E nesse sentido que a IBM ela criou uma plataforma que ela acelera a adoção da implementação de um framework de geração de modelos de inteligência artificial nas empresas. E também apoia o dia a dia dos cientistas de dados. Por exemplo, os cientistas de dados muitas vezes eles têm uma problemática muito grande de encontrar os dados. Então a plataforma ela vai auxiliar nesse sentido, a encontrar o dado de uma forma mais rápida. Muitas vezes, um dos maiores problemas que os cientistas de dados têm é ficar limpando o dado. Tem muito dado que está sujo, tem dado podre. Então, para você assegurar a qualidade do dado, essa plataforma também ajuda você a procurar os principais problemas nos dados e assegurar essa qualidade. Da mesma maneira que agiliza a criação dos modelos de inteligência artificial, seja com cientistas de dados que têm um skill mais avançado de programação, seja através de cientistas de dados que eles têm um vasto conhecimento dos modelos para poder aplicar, mas não necessariamente ele é um desenvolvedor, ou até mesmo você consegue apoiar analistas que estão como clientes finais que queiram usar um pouco do conhecimento analítico que tem já para poder criar seus próprios modelos de inteligência artificial sem sequer ter algum conhecimento de ciência de dados. Então, é aí que você começa a literalmente dar ganhos de escala na empresa. E uma vez que você já criou esses modelos de inteligência artificial utilizando essa plataforma, a plataforma também auxilia na automação para poder fazer a publicação desses modelos para fazer o bom uso através de vários outros sistemas ou até mesmo outros desenvolvedores que queiram, ao invés de tentar criar seus próprios modelos, já fazer o bom uso desses modelos que já foram previamente criados pelas áreas de ciência de dados, né? E naturalmente esse ciclo de vida não pode parar, né? Você tem que sempre validar se o seu modelo de inteligência artificial ele está assertivo, se ele está aderente com as políticas de ética de inteligência artificial, se eventualmente o seu modelo não está começando a perder o controle. Então, o monitoramento contínuo desses modelos que já estão publicados, eles precisam também fazer parte dessa plataforma. E todos esses itens que eu citei, eles já estão contidos nessa plataforma, que chama Cloud Pak for Data. Dentro dessa plataforma, que ela é totalmente permissível de você utilizar tanto em modelo SaaS quanto em modelo Hybrid Cloud, faz com que você consiga literalmente implementar e simplificar a adoção de um ciclo de vida de Model Ops. E para materializar como que a plataforma ela pode apoiar os cientistas de dados, nessa breve apresentação que ela vai ser extremamente focada na criação dos modelos e publicação dos modelos, então a gente não vai tocar em temas de governança de dado ou qualidade do dado aqui, isso ficaria para uma próxima apresentação. Nesses três perfis distintos de cientistas de dados, a gente vai primeiro apresentar como que um cientista de dados de nível avançado, que já é um desenvolvedor, que ele já tem maior habilidade de usar um Jupyter Notebook, consegue trabalhar nessa plataforma. A gente vai apresentar um segundo perfil, que é um cientista de dados que ele conhece os modelos, mas ele quer fazer a criação dos modelos de uma forma mais ágil. Então ele vai usar de mecanismos visuais, fazendo uso de flows, e com esses flows ele trabalha de uma maneira low code na criação desses modelos de inteligência artificial. E até mesmo a gente vai pegar um terceiro perfil de cientista de dados, aonde é um cientista de dados que ele não necessariamente ele tem um perfil nem avançado nem intermediário, mas ele consegue já fazer um uso do dado existente na companhia e deixar que a própria plataforma ela crie automaticamente e faça a melhor análise do modelo mais acurado, mais performático para poder gerar esse modelo artificial de maneira mais rápida para uma pessoa praticamente sem skill de ciência de dados alguma, né? Então são três perfis distintos, né? Então a gente pode falar aqui que seria um perfil júnior, pleno e sênior, né?
e a partir daqui que a gente vai iniciar a nossa apresentação. E aí a apresentação toda vai ser drivada em cima de uma solução chamada Watson Studio, que está dentro da plataforma Cloud Pak for Data. Bem, e apresentando aqui a plataforma Cloud Pak for Data, você vai notar que existe uma certa estrutura para um cientista de dados trabalhar. E, então, nesse caso aqui, meu usuário está com um perfil de cientista de dados, né? E independente se o cientista de dados ele é no nível júnior, pleno ou sênior, que a gente vai conduzir aqui nas demonstrações, todos eles, quando quer criar um modelo de inteligência artificial, ele precisa criar um projeto. E esse aqui, no caso, é um projeto que já está criado, até para facilitar aqui a demonstração. E na hora que eu entro nesse projeto, a primeira característica que você vai notar são os assets. E o que são os assets? São os objetos que vão ser utilizados para poder criar um modelo de inteligência artificial. Então, nesse caso aqui, eu posso ter um tipo de asset que é um Data Access, ou seja, se eu tenho um banco de dados existente, eu posso criar uma conexão para esse banco de dados, né? Então, natural que eu tenho primeiro que parametrizar isso dentro da plataforma, e uma vez parametrizado, ele já fica disponível aqui para o meu uso. Mas, por exemplo, se eu quiser criar uma nova conexão, eu posso delimitar aqui novo asset, especifico aqui que eu quero criar uma nova conexão, e aí eu vou ter uma gama de tecnologias no qual eu posso conectar. Então, vocês podem reparar aqui que existe uma diversidade muito grande de tecnologias para poder consumir as informações, tá? Bom, nesse caso aqui eu não vou criar, né, porque já tem aqui uma conexão criada para um Data Warehouse já existente, mas eu também posso estar utilizando informações que não estejam em algumas tecnologias existentes, por exemplo, um Data Warehouse ou um Data Lake. Eu posso estar buscando essa informação, por exemplo, de um arquivo. Então, às vezes, eu posso pegar um dado não estruturado, que possa ser oriundo, por exemplo, de algum export que você tenha dado, de algum JSON, ou até mesmo de um arquivo CSV, ou até mesmo um export que tenha dado de um Excel, e você trabalhar com esse arquivo. Então, por exemplo, aqui no caso eu tenho alguns arquivos já previamente carregados e até mesmo tem um ponto zip que tem alguns outros arquivos carregados aqui dentro. Se eu clicar em um desses arquivos, você vai ver que eu consigo literalmente verificar e visualizar, né, esse conteúdo desse arquivo, né, como vocês podem estar vendo aqui, é um arquivo CSV padrão, né? Assim como também eu consigo estar literalmente tá utilizando as tecnologias para criar os modelos de inteligência artificial. Então é nesse momento que a gente vai começar a nossa apresentação. Então, como eu havia dito, o primeiro perfil de usuário, de cientista de dados que eu vou estar demonstrando, vai ser um usuário do nível avançado, né? Então, geralmente, um cientista de dados avançado, ele já tem maior flexibilidade de desenvolver, seja em Python ou seja em Java, e muitas vezes é muito comum ele utilizar o Jupyter Notebook. E aqui na plataforma é possível também o cientista de dados ele conseguir fazer uso de um Jupyter Notebook. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse Data Access Lab, né? Onde se eu clicar aqui, você já vai reparar que ele vai abrir um notebook, né? É muito parecido com o que os cientistas de dados eles usam naturalmente no dia a dia, né? Só que a grande diferença é que aqui já está tudo integrado. Isto é, nesse momento eu tenho aqui um notebook Jupyter, que ele está sendo carregado aqui nesse momento, e eu vou poder literalmente manipular dados e informações que estejam já disponíveis na plataforma do Cloud Pak for Data, como eu havia mencionado, seja por banco de dados, seja por Data Lake, seja por arquivos, eu vou estar literalmente consumindo essas informações em tempo real usando o Jupyter Notebook. E aqui na interface do notebook, né, você vai reparar que inclusive é praticamente exatamente a mesma interface do Jupyter Notebook, porque a gente usa o open source aqui na nossa plataforma do Cloud Pak for Data, em particular aqui no Watson Studio. Eu posso sair digitando código Python aqui dentro. Só que aqui eu vou usar uma funcionalidade que já está pronta dentro da plataforma, que chama Code Snippet, onde eu delimito qual que vai ser o dado que eu vou fazer a ingestão, seleciono o dado dentro de um projeto
E aí, dentro do meu projeto, lembra que tinha aqueles assets? Eu seleciono aqui, nesse caso aqui, uma conexão. No caso aqui, eu vou selecionar um Data Warehouse, do DB2, né? Delimito aqui uma tabela que já existe aqui dentro desse banco. Então, por exemplo, vou pegar esse Customer Summary. Aparece a estrutura aqui da tabela em particular. Seleciono essa tabela. Especifico aqui que eu quero que ele carregue através de um Data Frame Panda. Insiro o código e, voilà, tenho todo o código Python pronto para poder utilizar. Aqui, obviamente, está as instruções aqui de conexão do banco, mas se tiver o API Key, isso aqui ele acaba ficando totalmente desconfigurado. Executo aqui o código normalmente, e aí o que vai acabar acontecendo? Ele vai gerar para nós o Panda Data Frame logo abaixo do código. Ok, gerou o código, tá? Da mesma forma que eu posso conectar um banco de dados, eu posso literalmente fazer a mesma instrução, só que lendo de um arquivo. Então aqui, em vez do desenvolvedor ele ter que se preocupar em montar todo o código, eu literalmente escolho qual que é o arquivo, .csv aqui no caso, que eu vou utilizar. Ele está selecionado. Da mesma maneira, eu gero aqui um data frame em Panda, insiro o código e consigo executar ele. Pronto, já gerou aqui mais um Panda. E naturalmente, se o desenvolvedor quiser, ele pode fazer as devidas alterações aqui no código, ele pode estar usando novas bibliotecas do Python. Então, o desenvolvedor que tem mais habilidade e nível de conhecimento em Python, ele pode literalmente fazer todas as alterações possíveis e imaginárias. Mas eu consigo, além de montar um modelo de inteligência artificial em Python, eu consigo usar um mecanismo mais visual e low code por um cientista de dados que ele não tem tanta habilidade de codificação. Então, dentro do meu projeto, inclusive, você vai reparar que a gente tem aqui um flows, né? E nos flows, a gente tem aqui a possibilidade de utilizar o SPSS Modeler, né? Então, aqui eu já tenho aqui alguns flows preparados, até para demonstração, mas se eu quiser criar esse modelo dessa maneira, o que eu faço? Da mesma forma que fiz anteriormente. Clica no New Asset. Aqui embaixo eu delimito aqui que eu vou utilizar o SPS Modeler para poder criar um novo modelo de inteligência artificial usando de uma forma visual, né? E aí, uma vez que eu faço isso, eu consigo literalmente já começar a criar esses modelos. Nesse caso, eu vou selecionar esse modelo que já está pronto para facilitar aqui na demonstração. E aí, a interface, ela é totalmente low code, né? Então, você repara que, inclusive, nesse meu flow aqui, ele já meio que está pré-construído, né? Então, tem um flow extremamente simplificado, só a título de exemplo. Mas eu vou criar um do zero aqui para mostrar. Então, por exemplo, eu posso literalmente importar um novo data asset, eu faço simplesmente um drag and drop, edito aqui exatamente esse componente. Nesse componente especifico qual que é a conexão que eu vou utilizar, ou o arquivo, no caso aqui eu vou usar uma conexão, né? Escolho aqui, por exemplo, o esquema employee, escolho a tabela employee, aqui aparece novamente a tabela, né? Aqui eu vou fazer uma derivação, ou seja, eu vou criar novos campos aqui, então eu arrasto aqui o derive. Uma vez que eu faço isso, eu simplesmente falo que a tabela vai ser carregada para esse novo componente chamado derive, edito. Nesse momento aqui ele vai carregar as propriedades desse processo. Vou dizer aqui que eu vou utilizar múltiplos campos, eu vou criar 2 campos adicionais, então no caso aqui eu vou pegar a data de contratação e a data de término, né? E deixa eu só botar aqui um sufixo, que eu vou chamar de workday, porque eu quero transformar essas duas datas para descobrir qual que é o dia da semana, né? E aqui eu vou especificar uma fórmula. E aí na fórmula, novamente, eu consigo também, totalmente low code, especificar aqui qual que é a função, eu faço a busca de funções aqui para poder trabalhar com date and time. Então, cadê aqui? Deixa eu achar date and time. Pronto. E vou procurar aqui weekday.
Na hora que eu coloco aqui Weekday, eu seleciono mais, ele até apareceu aqui em cima já, tá vendo? A fórmula. Aqui no caso eu quero que ele use todos os campos, né? Então que eu vou trabalhar aqui. Field. Pronto. Valido a minha expressão. Ok. Salvo. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho a minha tabela que eu carreguei. Estou criando duas novas colunas. E agora eu quero fazer o quê? Quero exportar o resultado disso para um arquivo CSV. Então aqui no caso eu vou clicar nesse Data Asset Export. Ele vai criar um novo asset com o resultado disso. Arrasto também aqui. Dou um edit. Especifico aqui qual que é o nome do arquivo. Vou manter mesmo como output mesmo. Posso escolher CSV ou qualquer outro tipo de formato que eu queira, né? Vou deixar em CSV mesmo. Dou um save. Pronto. Já está prontinho para usar. E aí, se eu selecionar, por exemplo, esse workflow, vou usar esse que eu acabei de criar, dou um Run Selection, o que ele vai fazer na prática? Ele vai executar esse processo. Então, ele está literalmente pegando aqui aquela tabela, né, e fez a devida execução. Se eu quiser, inclusive, verificar os resultados, posso fazer aqui um Preview Data de como que eu estava antes, na minha tabela. Olha lá, apareceu aqui a tabela original, tá vendo? Então tem aqui todas as colunas. Se eu clicar aqui no Derive e eu dar um Preview Data do que ele derivou, ele vai mostrar aqui a nova tabela que ele vai gerar. Repara que ele vai aparecer duas colunas finais aqui, ó. Olha lá. Apareceu uma coluna chamada Data Hire Workday, Termination Data Workday, e aqui especificado exatamente qual que é o código da semana daquela data. E aqui, naturalmente, não tem muito o que fazer, né? Ele fez um export para um arquivo CSV output. Vamos verificar se ele montou mesmo? Se eu entrar e voltar para o meu projeto, ele deve ter gerado um arquivo output CSV. Olha lá, output CSV, há um minuto atrás. E se eu clicar nesse ponto CSV, ele vai trazer exatamente aquele resultado que eu acabei de mostrar no SPSS Modeler, só que agora já gerado o arquivo. Então esse aqui é um exemplo onde eu praticamente não usei linha de código alguma. Então isso aqui é um enorme facilitador para que, por exemplo, um cientista de dados, ele de maneira muito rápida, ele começa a manipular os dados. E aí, só a título de curiosidade, além de você verificar os dados, você consegue até fazer visualizações dessas informações, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Visualization, eu já posso até fazer algumas consultas e gerações, por exemplo, de alguns dados em formato gráfico. Por exemplo, posso escolher aqui um gráfico de tortas, delimitar aqui uma categoria que eu queira fazer algum estudo. Por exemplo, quero pegar aqui sei lá, o gênero das pessoas. Então, se eu escolher aqui o Gender Code, olha lá. Idem se eu quiser fazer, por exemplo, aqui um histograma, né? E, por exemplo, ver a distribuição normal das pessoas que nasceram. Então aqui você tem uma distribuição aqui normal da data de nascimento de todas as pessoas, né? Então é até curioso, né? A gente repara que tem um grande número de pessoas aqui que nasceram entre 1987 e 1989. E aqui menos de 79 e 81, um pouquinho mais aqui entre 97, 95 e 96. Então, assim, você já consegue fazer alguns estudos com seus dados sem precisar ter muito trabalho codificando, né? Meramente utilizando a própria plataforma. E a gente pode fazer uns processos um pouquinho mais complexos também. Por exemplo, da mesma maneira que eu criei um processo de derivação de campos com uma fórmula simples, eu posso literalmente criar um modelo de inteligência artificial de uma forma visual. Então, por exemplo, usando também o SPSS Modeler, eu posso criar um modelo novo, vou chamar ele de Attrition Flow Advanced, nesse caso. E o propósito aqui desse modelo vai ser fazer uma análise dos dados dos funcionários para identificar a propensão da pessoa a ela pedir demissão.
Então, nesse caso aqui, da mesma forma que fiz anteriormente, eu escolho um Data Asset. Qual que vai ser, no caso, o arquivo que eu vou utilizar. Então, eu vou definir que eu vou usar esse arquivo CSV, Modeling Records, que tem aqui uma lista de funcionários com alguns dados interessantes. Salvo. Só que aqui eu vou fazer uma auditoria em cima desse arquivo. Ou seja, quero fazer uma análise rápida do conteúdo existente de cada campo. Clico na auditoria. Ó, tem aqui cada um dos campos, a dispersão dos dados, valores mínimos e máximos, medianas, desvios padrões. Então eu já consigo fazer uma prévia análise de como é que é o conteúdo desse arquivo em termos de qualidade. Agora, para fazer sentido o modelo, eu vou estar criando aqui uma função chamada type, porque eu vou mudar o tipificador de cada uma dessas colunas. Edito. Legal. Aumentar um pouco o campo aqui. Aí eu vou falar que o código do gênero, ele é uma categoria nesse caso. Eu vou dizer que aqui o momento que ele pede demissão é um flag, que eu vou fazer aqui um estudo em cima desse meu modelo, né? E vou dizer que o meu alvo do meu modelo é analisar exatamente a propensão de demissão. Salvo. Vou criar aqui uma função partição. E essa partição aqui, na prática, eu vou delimitar quais dados que eu vou estar utilizando para fazer o treinamento e alguns testes. Então, nesse caso aqui, eu vou usar em torno de 90% das informações de toda essa tabela para fazer o treinamento. Vou fazer alguns testes aqui usando em torno de 10%. Salvo. E agora eu vou escolher o modelo que eu vou aplicar de fazer uma classificação automática. Ou seja, eu peguei a informação dos dados daquele arquivo, troquei os tipos, delimitei quais são os meus dados de treinamento e teste, agora eu vou aplicar um modelo de autoclassificação. Repara que ele até já mudou o nome aqui para Attrition, porque que o campo target é Attrition. Então ele já me criou um modelinho aqui chamado Attrition. E se eu editar as propriedades desse meu pequeno modelo, eu tenho aqui algumas opções, né? Video Options, posso especificar aqui a forma que eu vou carregar o modelo, de que forma que eu vou se eu vou usar os dados particionados, ou seja, eu vou fazer testes usando o particionamento da tabela mesmo. Mas nesse caso aqui eu vou clicar em Expert. Repara que eu já tenho aqui uma série de modelos de inteligência artificial já pré-carregados dentro do produto que vão ser utilizados para fazer as análises. Então é mais para título de curiosidade. Dou um save. E agora eu vou executar esse modelo, run. E repara que o SPSS Modeler ele gerou um modelo novo, chamado Attrition com uma cor diferenciada. E na prática, o que ele fez aqui, né? Ele gerou um novo resultado. Então eu posso pegar e exportar o resultado desse novo modelo, que foi uma consolidação de vários modelos executados naqueles treinamentos e testes, e executo aqui para ver qual que é o resultado final. Aí ele já gerou aqui o resultado, table. Se eu clicar, vai reparar que vai ter aqui agora algumas propriedades interessantes. Então a gente tem as mesmas colunas aqui, né, do arquivo CSV, só que bem no final eu tenho aqui, ó, especificando qual é o dado que eu usei de treinamento, qual é o dado que eu usei para teste,
ou seja, o que eu usei para treinar o modelo e o que eu usei para testar o modelo. E daqui eu tenho um campo XF Attrition e um outro XFC Attrition, onde esse primeiro campo aqui eu tenho a valoração entre 0 e 1, que significa que quando tem o número 1, significa que a pessoa saiu da empresa, ou seja, com base em todas as características desse funcionário, dias que a pessoa está na posição, desde quando que ele teve o último aumento, quantas promoções ele teve, quantas férias ele fez. Então, com base em todas essas informações, o modelo de inteligência artificial fez uma análise, e aí quando tem 1, significa que a pessoa ela saiu da empresa, né? E aqui você tem o grau de confiança, né? Onde quanto mais próximo do 1, o grau de confiança ele é mais apurado, né? Então, repara que assim, ó, não usamos nenhum código, nenhuma linha de programação e você literalmente gerou aqui automaticamente um modelo de inteligência artificial, né? Prontinho. E agora a gente vai criar um modelo de inteligência artificial de outra forma. Então, só recapitulando. Primeiro a gente fez um modelo utilizando Python, certo? Usando o modelo Juniper, né? Com código. O segundo foi através de low code, né? Então foi totalmente visual. E agora a gente vai fazer com no code, ou seja, a gente vai usar uma técnica e um componente do Watson Studio chamado Auto AI, onde não vai ter nenhum code nem low code. E simplesmente a gente vai usar os arquivos ou as fontes de dados e pedir para o próprio Watson Studio ele gerar automaticamente os estudos para criar um modelo de inteligência artificial. Vamos lá. Bom, então nesse caso a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai clicar em New Asset. Aí aqui embaixo a gente vai procurar o Auto AI. Tá vendo? Que ele já faz a construção automatizada. E aqui a gente vai criar um modelo chamado Hiring Helper. Esse modelo ele tem como objetivo a gente criar um modelo de inteligência artificial para auxiliar na contratação de funcionários. Então eu vou clicar em Create. Nesse momento eu vou escolher qual que vai ser a fonte de informações dentro dos meus assets. Então novamente eu vou buscar aqui um CSV. No caso aqui eu tenho até um arquivo para fazer esse treinamento desse meu futuro modelo, né, de inteligência artificial. Então eu tenho todas as informações e dados pertinentes a contratações das pessoas. Se eu clicar aqui e dar um preview no dado, a gente consegue ter já novamente aquela análise rápida, né, do que tem no arquivo. Então repara que eu tenho uma série de funcionários, né? E, aliás, perdão, tem uma série de informações de pessoas que estão prestes a serem contratadas, aonde tem informações de quem selecionou que vai viajar frequentemente, quem que tem aqui um grau de escolaridade universitário, bacharelado, mestrado, qual que é a área de educação dessa pessoa, se ela se formou em ciências de vida, médicas, qual que é aqui o nível de expertise dessa pessoa, se ela é experiente, se ela é iniciante, se é intermediário, qual que é a função, o cargo, o status matrimonial, o gênero, quanto tempo essa pessoa ela ficou no último emprego, quantas horas ela trabalhou até então na vida dela, enfim, você tem uma série de informações, né, que já são uma base de dados existente de pessoas que foram entrevistadas, e aí você tem aqui alguns resultados, se a pessoa foi contratada, se ela não foi contratada, né? E aí, com base nessa informação histórica, a gente vai criar um novo modelo de inteligência artificial. Então, no caso aqui, essa informação aqui, ela não é time series, né? Então não é dados históricos, não responder que não. Eu vou escolher qual que é o campo que eu quero fazer a predição, ou seja, eu quero montar um modelo de inteligência artificial que me determine se eu vou ou não vou contratar a pessoa.
Aqui já falo que a predição vai ser binária, ou seja, contrata ou não contrata. Isso porque ele já previamente identificou que é sim ou não, né? Clico em Experience Settings. Daqui eu vou delimitar algo bem interessante que dá para fazer com esse componente de AutoAI. Eu vou dar um caráter de fairness, de justiça, para que o meu modelo de inteligência artificial ele seja justo o suficiente para ele não entregar um resultado errado dependendo da má distribuição do meu histórico com base em alguns campos que são eticamente importantes de serem considerados. Então, se eu clicar em Fairness, eu habilitar Fairness Evaluation e eu permitir que ele faça uma análise de favorabilidade de campos. E, além disso, eu também vou alterar a métrica de otimização do modelo de inteligência artificial que vai ser treinado. Então, em vez de olhar somente a acuracidade da análise combinatória de todos os campos da tabela desse histórico de banco de dados que eu vou treinar, eu vou, além de olhar os campos, eu também vou prestar atenção nos campos que são eticamente mais propensos a você ter alguns problemas. Por exemplo, se na sua tabela você tiver, igual no caso aqui, a gente tem campo de gênero, masculino e feminino, e eventualmente os dados que eu vou treinar, na grande maioria, são homens e poucas pessoas são mulheres, ele vai tentar equivaler o gênero entre homens e mulheres para poder treinar o modelo de forma equitativa e desconsiderar a maior parte dos homens para não desviar o modelo, que é o que chama de model bias, né? Idem se você estiver, por exemplo, falando de idade, né? Imagina que, sei lá, 70% de toda a base que eu vou usar para treinamento é entre uma faixa de idade de 20 a 50 anos. E se eu tiver pouquíssimas pessoas abaixo de 20 anos e pouquíssimas pessoas acima de 60 anos, para ele não simplesmente desconsiderar essas minorias de idade menor e de idade maior, ele vai novamente trabalhar numa distribuição equitativa entre idades para fazer com que todas as idades sejam consideradas de forma equitativa. Então, quando eu determino aqui a curiosidade e trabalhar com o modelo de disparidade do impacto dessa distribuição, eu estou exatamente evitando que aconteça alguma disparidade ética. Tá? Então eu vou salvar, legal, e rodar o modelo para ele começar a treinar automaticamente. Então repara que nesse momento ele começa a processar todos os dados, totalmente de forma automatizada. Ele fez a carga dos dados todos, né? Se a gente clicar em Swap View, a gente vê literalmente uma linha do tempo do que está acontecendo nesse momento. Então ele leu todo o dataset, fez ali o split dos dados, começou a ler os dados para fazer o treinamento, né, de cada um dos dados, e agora ele vai começar a fazer a devida seleção de cada modelo de inteligência artificial e testar um por um para ver qual dos modelos é o mais performático. Aí repara que aqui embaixo ele vai criando diversos pipelines, né? Então ele vai testando modelo a modelo, cada modelo de inteligência artificial treinado é um pipeline, né? E ele vai começando a gerar a acuracidade de cada modelo e já pré-determinando, inclusive, quais que são os hiperparâmetros que estão sendo automaticamente populados pelo AutoAI, né? E aqui você tem literalmente uma visão até gráfica, né, de todo o processamento do AutoAI funcionando pipeline a pipeline. Vamos aguardar aqui até o encerramento. Está quase terminando, está praticamente no último pipeline. Lá já executou praticamente os 8 pipelines e terminou. Então aqui a gente tem literalmente uma visão completa de cada um dos pipelines executados, isto é, cada pipeline é um modelo de inteligência artificial que foi treinado, né, diferente um do outro, com outras propriedades.
E aí você tem as condições de ele conseguir fazer a análise de qual modelo é mais performático. Repara que tem alguns modelos que ele nem termina, porque ele já viu que perdeu aqui na pontuação. Então, os modelos que ele recebeu uma pontuação, aí ele identificou que o pipeline está terminado. Por isso que ele já pré-determinou que ranqueando o pipeline 4, 3, 2, 1, nesta ordem, o pipeline 4 ele tem a melhor acuracidade. Lembrando que ele está fazendo exatamente aquele confronto, né, das informações, tanto da análise combinatória dos campos, mais a questão do uso do fairness, né, da justiça. E aqui você tem, inclusive, uma forma de você poder comparar, inclusive, pontuação a pontuação de cada um dos modelos que já foram criados automaticamente. E, novamente, sem nenhuma linha de código, totalmente 100% feito automático pela plataforma do Watson Studio. E se a gente clicar em cima do pipeline, a gente consegue ver mais detalhes, né, de como que foi concebida aqui a pontuação, né? Então você tem aqui informações do modelo, o algoritmo que foi utilizado, a quantidade de interações, aqui todos os campos que foram avaliados, né? Então repara aqui que foi feita toda uma avaliação nessa sequência, né? Na verdade, de dados. Você tem aqui uma avaliação da curva ROC, né? Você tem aqui o campo fairness sendo utilizado. Então, aqui é aquela análise que ele fez dos campos eticamente analisados, de idade, de status matrimonial, quantidade de horas trabalhadas. Então, ele sempre procurou ao máximo tornar equivalente a distribuição, para não haver uma disparidade. Então isso aqui é super interessante porque se o seu modelo ele tiver enviesado, o AutoAI ele procura ajustar automaticamente, uma vez que você liga o atributo de fairness, para ele evitar que aconteça um desvio do seu modelo e ele acaba, de certa forma, trazendo resultados errados devido a uma quantidade excessiva de informações que tenham campos de gênero tendenciosos. E uma vez que você já pré-determinou o modelo que você quer utilizar, então no caso aqui vou usar o modelo 4 mesmo, né? Eu consigo automaticamente pela própria interface já pedir para eu salvar isso aqui em um modelo de inteligência artificial. Delimito aqui para ele criar esse modelo automaticamente. E quando eu falo para ele criar esse modelo, eu consigo já enxergar esse modelo criado diretamente no projeto. Olha lá. Eu olhando esse modelo aqui criado no projeto, né, ele já está prontinho para uso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou promover esse modelo para ele ser disponibilizado. Então, eu delimito aqui qual que vai ser meu espaço de deployment, que eu já pré-determinei aqui dentro da minha plataforma, do Cloudflare for Data. Vou pedir para ele ir diretamente para o modelo, logo depois de ele promover. Promovo. Perfeito. Agora eu vou falar para ele fazer o deployment efetivamente. Então, nesse momento aqui, eu falo para ele fazer o deployment online, ou seja, eu quero que ele, nesse momento, ele já crie, né, o modelo. Então, vamos chamar ele aqui de Hiring Helper Deployment. Esse vai ser o nome do meu modelo. Vou criar. Nesse momento, o modelo está sendo disponibilizado para uso. Tá vendo? Ele está inicializando. Daqui a pouco ele vai completar. Novamente, o modelo totalmente criado sem nenhuma linha de código, utilizando só o AutoAI. Olha lá. Praticamente o modelo já está pronto e disponibilizando. E aí, se eu quiser entrar em mais detalhes, eu clico no modelo. E quando eu clico no modelo, eu já tenho aqui
o link direto, privado, né, dentro da minha própria rede, mas eu tenho aqui um link público da API. Tenho aqui, inclusive, aqui uns code snippets que me explica como que eu posso usar esse meu modelo que já está disponível nesse exato momento para uso em Java, como que eu tenho que fazer para poder chamar essa minha API, né? Então ele tem todo o código Java montado com a URL, todos os parâmetros que precisa. O mesmo código, se eu quiser rodar em JavaScript, um código em Python, caso eu queira usar esse meu modelo que acabei de criar, né? Ou em Scala, né? Ou eu posso testar ele a partir daqui mesmo. Aqui na própria interface eu consigo testar simplesmente digitando cada um dos dados aqui dos campos que vão ser utilizados na análise combinatória do modelo, ou eu posso fazer uma carga via JSON, também é uma outra maneira, ou preencher aqui a interface JSON e aí eu consigo testar e fazer a predição do modelo. Tá ok? Bom, então só para recapitular, o que nós fizemos aqui foi literalmente fazer uma apresentação aqui da plataforma Cloud Pak for Data, especificamente aqui no Watson Studio, onde a gente trabalhou com essas três personas. Um Data Scientist, que ele tem conhecimento profundo de desenvolvimento em Python, onde ele é um programador, utilizando aqui Notebook. Fizemos aqui uma outra demonstração low code, onde a gente tem um Data Science que usou um modelo visual do SPSS, para poder fazer toda a construção do modelo de inteligência artificial. E também a gente partiu para uma terceira persona, que é um Data Scientist que sequer utilizou um low-code. Ele simplesmente usou o Auto AI, meramente usando os dados, sem codificar, sem montar flow e deixando com que a própria plataforma ela identificasse sozinho os modelos de inteligência artificial que fossem mais performáticos e gerasse automaticamente também o modelo final. E aí no final a gente fez o deployment desse modelo via Watson Studio mesmo, já pronto para uso de qualquer desenvolvedor ou qualquer sistema. Tá ok? Bom, por enquanto é isso que a gente tem para fazer a demonstração e cabe aqui agora com os próximos passos a gente poder ou delimitar qual que é o escopo, né, de uma prova de conceito que a gente potencialmente possa estar montando em conjunto, onde a gente pode estar executando tanto com o time de Client Engineering quanto com o nosso time de Expert Labs. E para isso a gente pode estar iniciando aqui o processo de trial, né, via IBM Cloud, onde é possível você levantar o Cloud Pak for Data as a Service rapidamente para a gente iniciar nossas atividades. Desde agora eu me despeço aqui, agradeço a toda a atenção, fico aqui os meus contatos e vamos marcar a reunião para os próximos passos. Obrigado, até logo.